Atos capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 19. A palavra do Senhor diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Vamos orar mais uma vez? Vamos colocar nossas vidas, nossos corações diante do nosso Deus, assim pedindo que Ele fale a cada um de nós. Oremos. Senhor nosso Deus, nós somos gratos ao Senhor pela Tua palavra que foi lida. Agora pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos instrua. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, na exposição do livro de Atos, nós vimos no domingo passado que depois de pregar em Samaria, Filipe recebe a ordem de Deus para ir ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Os irmãos que estavam aqui no domingo passado vão se lembrar de que Filipe, aquele diácono que foi eleito na igreja de Jerusalém, agora é convocado para ir até um caminho deserto que vai de Jerusalém para Gaza. E ali, naquele caminho, Filipe encontrou o oficial da rainha Candace, que estava de volta de Jerusalém para sua terra, na Etiópia. E nesse encontro, Filipe anunciou aquele homem a Jesus. E esse anúncio de Jesus, aquele oficial, gerou transformação no seu coração. O encontro de Filipe com o oficial, nós vimos que demonstra que aquele homem já estava sendo incomodado por Deus, ele estava já sentindo no seu coração o chamado de Deus. E agora então, quando ele ouve o Evangelho de Cristo, quando ele ouve a respeito de Jesus, ele entende que a salvação está em Cristo, e ali ele professa a sua fé em Cristo, e ali então ele é batizado, sendo integrado à vida da igreja. No texto que nós acabamos de ler, Lucas volta ao nome de Saulo,
que havia sido citado em capítulos anteriores como alguém que consentia na morte de Estevão. Estevão foi também um dos diáconos eleitos, juntamente com Filipe e mais 5, na igreja de Jerusalém. E aí Estevão, por causa do seu testemunho a respeito de Cristo, foi apedrejado. E ali naquele texto, Lucas relata que Saulo consentia com a sua morte. E Lucas, nesse texto, narra a conversão desse homem. Lucas está narrando a conversão de Saulo, que foi aquele que consentia na morte de Estevão. E aí ele agora nos relata que este homem teve um encontro com Cristo e a sua vida foi redirecionada por Deus para uma nova missão. A conversão de Saulo marca o início do avanço do Evangelho para os confins da terra. O que nós estamos vendo? Que o livro de Atos está narrando a expansão do Evangelho de Jerusalém para toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Nós já vimos que o Evangelho se espalhou em Jerusalém a partir do Pentecostes, quando os apóstolos então em Jerusalém testemunharam do Evangelho de uma forma poderosa, e Jerusalém então ali avançou o Evangelho, a igreja cresceu em Jerusalém. Com a perseguição de Estevão, o Evangelho se espalha agora para Samaria, para toda a Judéia e Samaria. E agora, a partir do relato da conversão de Saulo, que foi um homem chamado para testemunhar aos gentios, começa o relato da expansão do Evangelho aos confins da terra. Nós teremos oportunidade de aprender no livro de Atos a respeito das viagens deste homem, quando então ele avançou, quando ele foi a outros lugares, além de Jerusalém, e anunciou o Evangelho. Contudo, então, esse texto nos fornece informações a respeito de um perseguidor da igreja que foi transformado em servo de Deus. Um perseguidor da igreja que foi transformado em servo de Deus. A partir disso, nós vamos pensar nesse texto sobre algumas informações a respeito de Saulo, um perseguidor transformado em um servo de Cristo. Esse texto nos traz informações preciosas para nós pensarmos a respeito deste homem, um perseguidor da igreja, um perseguidor transformado em um servo de Cristo. Uma das informações que esse texto nos traz a respeito desse homem é que ele era um homem obcecado com a missão de perseguir os discípulos de Cristo. Saulo era um homem obcecado com uma missão, e essa missão era a missão de perseguir os discípulos de Cristo. Nós temos aqui uma curiosidade. É comum as pessoas dizerem que Saulo é o nome dele anterior à sua conversão e de que Paulo é o nome usado depois da sua conversão. Isso não é fato. Se você pensava assim, então precisa corrigir essa informação. O correto é que Saulo é o nome judaico deste homem e Paulo é o seu nome romano. É apenas uma questão de onde se usa o seu nome. Então, o nome judaico dele é Saulo, o nome romano dele é Paulo. Então, nada tem a ver com a questão de antes da conversão ou depois da conversão. Lucas aqui, meus irmãos, fez referência a esse homem chamado Saulo, que era discípulo de um homem chamado Gamaliel. Não sei se vocês vão se lembrar, mas Gamaliel era um dos membros do Sinédrio. Lembrem aí que Sinédrio era o Supremo Tribunal de Jerusalém, que julgava os casos, as situações ali em Jerusalém. E Gamaliel, que era o mestre de Saulo, era ali um membro do Sinédrio. Contudo, ao contrário do seu mestre Gamaliel, que orientou os demais companheiros do Sinédrio a não fazerem oposição a Deus, Saulo nutria profundo ódio contra os cristãos. Lá em Atos, no capítulo 5, só para a gente trazer à memória essa questão, diz que aqui, palavra de Gamaliel,
lá no Sinédrio, quando eles estavam julgando os apóstolos. Ele diz assim: agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá, mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. O mestre de Saulo, lá atrás, disse: deixem esses homens, se a obra deles for de homens, ela vai perecer, se for de Deus, nós não vamos poder lutar contra ela. Mas Saulo, então, lógico, caminhou um caminho contrário ao caminho do seu mestre. Depois ali do assassinato de Estevão, ao qual Saulo assistiu e consentiu, ele ainda estava dominado pelo desejo de perseguir, prender e matar os cristãos. Saulo não se contentou em perseguir a igreja em Jerusalém, como diz aqui no versículo 1, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Pediu Pedro para projetar ali uma imagem. Enquanto ele projeta, nós vamos vendo aqui. Então Saulo era um judeu, adepto do judaísmo. Sempre eu trago algum mapa, porque isso ajuda a gente a visualizar por onde as coisas aconteciam. Nesse mapa, eu trouxe ele um pouco mais aberto, dá para nós vermos ali a região de Jerusalém e toda a parte mais abrangente, né? Então aqui em cima nós temos a Itália, embaixo a África, aqui o Egito, a Assíria. Aqui dá para nós termos uma ideia de onde que se encontra Jerusalém dentro desse contexto maior, né? E nós vemos lá em cima, na parte superior de Jerusalém, está a cidade de Damasco, que é exatamente para onde Paulo se dirigiu para perseguir os cristãos daquela cidade. Então, Damasco era uma cidade da Síria, né? E ali então Paulo pede cartas aos sacerdotes para que ele pudesse perseguir os cristãos ali na cidade de Damasco. Tá ok, pode fechar a imagem, por favor, Pedro. Então, depois de participar da perseguição aos cristãos em Jerusalém, agora Saulo volta os seus olhos para os crentes judeus que habitavam em Damasco. E Damasco, portanto, era uma cidade síria, onde habitavam os judeus, os quais adoravam nas sinagogas. O que eram as sinagogas? Eram os lugares onde os judeus que estavam espalhados por outras regiões fora de Jerusalém, eles construíram sinagogas, que era um lugar de oração, lugar de culto, lugar de adoração. Então, por todos os lugares fora de Jerusalém, os judeus dispersos construíram sinagogas. E aí, o que nós vemos, portanto, é que a distância de Jerusalém até Damasco era de aproximadamente 250 quilômetros, o que corresponderia a aproximadamente 5 dias de viagem naquela época. E Saulo pediu carta ao sumo sacerdote. Quem era o sumo sacerdote? O presidente do Sinédrio, o presidente da Suprema Corte de Jerusalém. Saulo pediu cartas de autorização para que ele fosse até Damasco, até as sinagogas de Damasco, e ali ele encontrasse cristãos, os quais ele gostaria de perseguir. O objetivo de Saulo, meus queridos, era encontrar cristãos, como diz o texto, os do caminho, uma referência àqueles que seguiam a Cristo, aqueles que são aqui denominados como os do caminho, lembrando que Jesus é o caminho. E o objetivo de Paulo era encontrar estes do caminho, que estivessem nas sinagogas, para trazê-los presos para Jerusalém. Esse era o seu objetivo. A forma como Saulo agia era uma violência extrema. Essa forma de agir contra os cristãos é presente nos dias de hoje. Muitos cristãos são perseguidos e mortos ao redor do mundo até os dias de hoje. Nós podemos, sim, ter certeza que, assim como Saulo estava ávido
obcecado em perseguir os cristãos na sua época, até os dias de hoje. Existem pessoas ainda obcecadas em destruir aqueles que servem a Cristo, destruir a igreja de Cristo, e assim então obter vitória sobre o Evangelho. Contudo, é importante nós entendermos que não são apenas estes extremos que estão atuando contra Cristo. Não são apenas aqueles que, como Saulo, pediu carta para perseguir e prender, que estão atuando contra Cristo. Ainda que você tenha uma postura, digamos, entre aspas, amigável em relação a Cristo, se você não o aceita como Senhor da sua vida, você está exatamente do mesmo lado em que Saulo estava. Jesus mesmo afirmou essa verdade, quando ele diz assim: quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Mateus, capítulo 12, versículo 30. É importante nós entendermos isso, porque às vezes nós pensamos que só estão contra Cristo, e só contra o Evangelho, aqueles que, como Saulo, desejam destruir a igreja. Mas todos aqueles que, ainda que amigáveis com a igreja de Cristo, não reconhecem Cristo como seu Senhor, estão do mesmo lado daqueles que estão frontalmente perseguindo a igreja. Como disse Jesus, quem não é por mim, é contra mim. Então, se você ainda não abraçou o Evangelho, se você ainda não abraçou a Cristo como sua única razão de viver, você está em direção oposta a Ele. Você caminha com aqueles que odeiam a Cristo. O próprio apóstolo Paulo, ao escrever a carta aos Colossenses, ele fala que quando nós nos convertemos, nós fomos, então, libertos da nossa condição de inimigos de Cristo. Todos quantos rejeitam a Cristo são inimigos de Cristo. O que nós temos aqui nesta informação a respeito de Saulo, um perseguidor transformado em servo de Cristo, é que ele era um homem obcecado com a missão de perseguir os discípulos de Cristo. Mas nós vemos uma outra informação nesse texto a respeito deste homem chamado Saulo, esse transformador, esse perseguidor transformado em um servo de Cristo, é que ele era um homem, ou ele foi um homem interrompido por Deus de continuar a sua missão. Ele foi um homem interrompido por Deus de avançar no intento do seu coração, de avançar no propósito da sua missão que ele tinha de perseguir a igreja. Saulo, um homem ávido pela sua missão contra os cristãos, estava no seu caminho em direção a Damasco, como nós vimos lá no mapa. Acompanhem aí o versículo 3, que diz assim: seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. O que Saulo não esperava é que seus planos e os projetos de sua missão seriam interrompidos pelo Deus a quem ele perseguia. Paulo não esperava que os projetos da missão que ele tinha de perseguir a igreja, ele não esperava que esses projetos seriam interrompidos por aquele Deus, por aquele Jesus a quem ele perseguia. O texto fala que a respeito de uma luz, e essa luz que brilhou ao redor de Saulo foi Cristo vindo até ele para interromper a missão de Paulo, ou de Saulo. A luz que brilhou ao seu redor foi a luz vinda do céu, da glória de Deus, a glória de Cristo que se manifestou a Saulo, e Cristo, portanto, manifestou sua glória, e aquele homem prepotente, arrogante em sua missão, caiu por terra, demonstrando sua total incapacidade diante do Jesus a quem ele odiava. Aquele homem que se julgava o dono da situação, se julgava o mestre do seu próprio caminho, agora, diante da luz de Cristo que brilhou ao seu redor, ele caiu com o rosto em terra
Vejam no versículo 4 que diz assim: e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aqui tem uma outra curiosidade, que é uma crença comum e às vezes nós até ensinamos isso. Os professores de escola dominical, muitas vezes, dizem que Saulo, no caminho de Damasco, caiu do cavalo. Na verdade, o texto não sugestiona isso, né? Embora sempre nos venha à mente que ele caiu do cavalo, o texto não diz isso, e nem o contexto dá a entender. Pode até ser que tenha acontecido, mas o que diz o texto é que Saulo caiu em terra. Saulo, quando foi alcançado pela glória de Cristo, não suportou a sua glória e caiu em terra. O ódio de Saulo a Jesus era manifesto na perseguição que ele lançava contra os seguidores de Jesus. Jesus não diz que Saulo perseguia os cristãos, mas Jesus diz: porque tu me persegues. Quando Jesus estava com seus discípulos ainda, durante seu ministério, Jesus disse: olha, eles vão odiar vocês, mas não é porque eles não gostam de vocês, é porque eles odeiam a mim. O ódio do mundo contra os cristãos não é pelos cristãos em si, é pelo Deus dos cristãos, é porque os cristãos amam a Cristo. Então o mundo assim odeia, porque na verdade o mundo não suporta a Cristo. E por isso Jesus, ao contemplar, ou a manifestar sua glória a Saulo, ele diz: por que me persegues? Agora aqui, meus queridos, nós vemos que a missão de Saulo foi interrompida. Agora, ele não entraria mais na cidade de Damasco para executar o plano que ele havia planejado, o plano que ele havia ali realizado, o plano que ele havia construído. Agora ele receberia instruções sobre quais seriam as suas próximas ações. Ele não tinha mais o controle da situação. Agora aquele homem não tinha mais nas suas mãos o controle do que fazer. A glória de Cristo jogou por terra, e agora, então, ele é orientado de que ele receberia instruções sobre o que fazer. Veja no versículo 6: mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os teus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Saulo não estava sozinho, ele estava acompanhado. O texto não fala de quantas pessoas. E também não fala para onde esses companheiros de Saulo foram, se eles foram para Damasco com Saulo, se eles voltaram para Jerusalém, se eles também creram em Cristo. O texto não nos fala, porque o objetivo do texto é mostrar o que Deus estava fazendo com este homem, chamado Saulo. Esse encontro com Jesus foi o ponto que mudou a trajetória de um homem perseguidor. Um homem que desejava a morte dos cristãos, agora passaria a ter disposição para morrer por Cristo. Um homem que queria perseguir, prender e matar os seguidores de Cristo, agora ele se tornaria alvo também dessa perseguição. Saulo, que tinha a missão de fazer prisioneiros, ele agora se torna um prisioneiro rendido, cego, tendo que ser guiado. Ele foi feito um prisioneiro de Cristo. Ele que ia para Damasco para fazer prisioneiros, agora ele se torna prisioneiro de Cristo. A imagem aqui talvez é de um inimigo rendido. Foi jogado em terra, foi imobilizado, foi cego e foi conduzido. O próprio Paulo, escrevendo aos Romanos, fala que nós fomos feitos de escravos do pecado em escravos de Cristo. No versículo 8, diz assim: então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver.
Mesmo podendo abrir seus olhos, ele não podia enxergar absolutamente nada. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. É possível imaginar o turbilhão de perguntas e dúvidas que estavam no coração de Saulo. O encontro com Jesus interrompeu tudo o que ele achava correto. O encontro com Jesus interrompeu todos os seus planos. O encontro com Jesus interrompeu a sua trajetória. O encontro com Jesus interrompeu tudo aquilo que ele imaginava que ele ia realizar. E aí o versículo 9 diz que esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. E aí então nós podemos entender que o encontro com Jesus provocou em Saulo uma crise no seu coração. Ele precisava de tempo para refletir, para pensar e para orar a respeito de tudo o que estava acontecendo com ele. A cegueira de Saulo foi providência de Deus, para que ele ficasse recluso, enxergando apenas o seu próprio coração durante aqueles 3 dias. Saulo não podia mais enxergar o que estava acontecendo ao seu redor, mas durante aqueles 3 dias ele pôde olhar para o seu coração, ele pôde enxergar o seu interior, ele pôde enxergar dentro de si. Após ouvir as palavras de Jesus, que se manifestou em glória a ele. Durante os 3 dias, diz o texto que ele não comeu e nem bebeu. Naqueles 3 dias ele jejuou, procurando satisfazer a maior necessidade que ele tinha naquele momento, que era alimentar-se do que Deus estava mostrando a ele. Ele não sentiu necessidade do alimento físico, ele queria apenas satisfazer o que o seu coração ansiava naquele momento. Ele não comeu nem bebeu durante os 3 dias em que ele esteve cego. Diz o texto que durante esse tempo ele permaneceu orando. A conversão trouxe uma crise na vida de Saulo. Tudo mudou de cabeça para baixo. E agora então ele se encontra numa condição em que ele foi feito escravo. Ele se vê escravo de Cristo agora. A conversão ao Evangelho de Cristo provoca uma crise no coração daquele a quem Deus chama. Quando Deus chama o pecador, este sofre uma interrupção no rumo da sua vida. Isso acontece com todos. Aconteceu com Saulo. A conversão é uma interrupção na vida de uma pessoa. A conversão é uma interrupção dos planos de uma pessoa, que até então vive para si mesmo, e a partir da sua conversão a Cristo, passa a viver para Cristo. Quando Deus chama o pecador, este sofre, portanto, essa interrupção no rumo da sua vida. Primeiro, ele é levado a reconhecer que o que ele julgava estar certo, ele vai perceber que estava tudo errado. O que ele julgava ser correto, aos olhos de Deus, segundo a palavra de Deus, está tudo errado. Ele é levado a reconhecer que não é uma pessoa boa, que o seu coração é mau. Geralmente, enquanto a pessoa vive o seu próprio projeto, enquanto a pessoa vive a sua própria missão, enquanto a pessoa vive longe de Deus, essa pessoa é enganada ao achar que é uma pessoa boa, é uma pessoa que não faz mal a ninguém, é uma pessoa que só tem bons propósitos no coração, então, sendo assim, ela merece tudo que Deus puder conceder a ele. E o encontro com Cristo causa um choque na pessoa, porque ela é levada a reconhecer que o seu coração é mau, que o seu coração é pecador, que o seu coração é miserável, que o seu coração é desesperadamente corrupto e necessitado de Deus. Certamente Saulo se deparou com essa realidade. Talvez Saulo se deparou com este fato, quando ele achava então que o que ele fazia era correto, o que ele fazia era um zelo por Deus,
mas agora ele se depara com a realidade de que ele estava totalmente na direção errada. Uma pessoa que tem um encontro com Deus tem a interrupção no rumo da sua vida, porque ele é levado a perceber que a solução não está em suas mãos, mas a solução está totalmente em Cristo. Uma pessoa sem Deus, que vive contrário a Deus, é muitas vezes levada a pensar que a solução está nas suas próprias forças. E agora Saulo se depara também com esta realidade: a solução está em Cristo. Ele não podia fazer nada, simplesmente ele foi lançado em terra, ficou cego, e o homem poderoso agora não podia fazer nada, ele só podia esperar em Cristo. Uma pessoa chamada por Deus é levada a aceitar que o seu projeto de vida não faz mais sentido, uma vez que sua vida precisa obedecer o projeto de Deus. Isso causa crise no coração da pessoa, que até então achava que o seu projeto era o melhor projeto do mundo, achava que o rumo da sua vida era o melhor rumo que alguém poderia ter. Alguém que vivia como Saulo, na sua prepotência, certo de que o seu projeto era o projeto a ser seguido. E agora então, ele é levado a entender que precisa abrir mão do seu projeto para viver o projeto de Deus. A conversão a Cristo é um ato pelo qual Deus interrompe nossa missão de querer andar longe dele, e muitas vezes de até mesmo trabalhar frontalmente contra ele. Então, só para nós termos em mente aquilo que nós estamos vendo nesse texto, nós estamos vendo aqui algumas informações a respeito de Saulo, um perseguidor transformado em servo de Cristo. Uma das informações que o texto nos traz é que Saulo era um homem obcecado com a missão de perseguir os discípulos de Cristo. A outra informação que o texto nos traz é que Saulo foi um homem interrompido por Deus de continuar a sua missão, o seu projeto de vida, para ter que abraçar agora o projeto que Deus colocava sobre ele. Avançando um pouquinho mais no texto, nós vemos que a outra informação que o texto nos traz a respeito de Saulo é que Saulo foi um homem escolhido por Deus para a missão de gerar discípulos de Cristo. Saulo foi um homem escolhido por Deus para uma nova missão, a missão de gerar discípulos de Cristo. A experiência inicial de Saulo ali, cego, o qual teve que ser conduzido até Damasco. E aqui o texto fala que os próximos acontecimentos que demonstraram de forma específica os planos de Deus para Saulo, são planos que tinham o objetivo de colocar Saulo em um novo projeto. O projeto que ele tinha já foi deixado para trás, mas agora Deus tem um novo projeto para Saulo. Vejam aí o que diz o versículo 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Vamos destacar algumas questões nessa parte desse texto. Primeiro, que um homem chamado Ananias, que era um nome comum, não vamos confundir com Ananias de Safira, lá de textos anteriores, porque aqueles dois morreram. Então esse Ananias aqui não tem nada a ver com Ananias e Safira. Aqui é um outro homem, servo de Cristo, que habitava em Damasco, era um discípulo de Cristo de Damasco, e que habitava e morava ali, e ele recebe uma ordem de Jesus através de uma visão. Ele teve uma visão na qual Jesus disse que ele deveria ir até a casa de outro cristão que também morava em Damasco, que se chamava Judas.
que não tem nada a ver com Judas Iscariotes, não tem nada a ver com o Judas que escreveu a carta, era um outro Judas. O texto não fala que Judas que era esse, mas ele se chamava Judas. E Saulo estava na casa de Judas, ele estava hospedado na casa de Judas. E aqui tem uma questão interessante também, o texto fala que Judas morava numa rua chamada Direita. Essa rua, pelo que eu estive pesquisando, ela existe até os dias de hoje, na cidade de Damasco, lá na Síria. Ela é uma rua, uma avenida bem comprida. A característica da cidade é uma característica de ruas pequenas e cheias de curvas, mas ali existe uma rua que é uma rua bem comprida e bem reta. E essa rua existe até hoje. Se você pesquisar lá no Google, coloca lá Rua Direita na cidade de Damasco, você vai ver essa rua. A rua em que morava Judas, onde Saulo estava hospedado ali em Damasco. E Saulo era conhecido como Saulo de Tarso. Por que ele era conhecido como Saulo de Tarso? Tarso era o local onde ele nasceu. Tarso era uma cidade da Ásia Menor, que é atualmente a Turquia. Toda pessoa que nascia em Tarso recebia a cidadania romana. Então Saulo era judeu, nascido em Tarso, e ele era um cidadão romano, né? Porque toda pessoa que nascia em Tarso já saía do cartório com a cidadania romana também. Então ele era de descendência, ele era judeu de descendência, ele era nascido em Tarso, e ele era romano, um cidadão romano. E aqui o texto então nos mostra ainda que Ananias foi informado em sua visão de que Saulo também, lá por meio de uma visão enquanto orava, foi informado de que Ananias oraria por ele para a recuperação de sua visão. Então é interessante porque Jesus veio em visão, tanto a Ananias, dizendo, Saulo está na casa de Judas, vai lá e ore por ele. E lá na casa de Judas, Saulo também recebeu uma visão, na qual ele foi informado por Jesus de que um homem chamado Ananias viria até ele e assim oraria por ele. Um outro fato que nós vemos aqui nessa parte do texto é que a fama de Saulo era conhecida, por isso ele era temido. Ananias expressa diante de Deus o seu receio em ir até onde Saulo estava. Lembrando que Saulo consentia na morte de Estevão, Saulo certamente foi responsável pela grande perseguição que veio sobre Jerusalém, o que levou os cristãos a se espalharem pela Judéia e Samaria. E a fama de Saulo certamente correu e chegou até Damasco, de maneira que Ananias já havia ouvido falar de Saulo. E aqui no versículo 13, diz assim, Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ananias ouviu que Saulo, lá em Jerusalém, perseguiu a igreja. E para aqui, trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Vejam que Ananias se dirige ao Senhor relutante, porque o Senhor havia mandado ele ir até Saulo de Tarso. E agora ele diz, como que eu posso ir até esse homem? Um perseguidor, ele veio para Damasco para prender, para matar, para levar os que servem ao Senhor. Mas aqui nós vemos então que Ananias foi informado em sua visão de que Saulo já não era mais o mesmo, e que a missão dele já não era mais a mesma. Agora ele tem a missão de anunciar a Cristo. Ananias foi informado de que Saulo não era mais o mesmo. Acompanhem comigo aí no versículo 15. Mas o Senhor disse a Ananias, vai, porque este, Saulo, é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Essa foi a resposta que Ananias recebeu. Vai, Saulo não é mais esse Saulo temido. Saulo agora recebeu
uma nova missão, ele foi escolhido para uma nova missão. Ele foi escolhido para anunciar a Cristo. Saulo foi um instrumento-chave de Deus para que o evangelho se espalhasse para os confins da terra. Saulo teve acesso aos homens poderosos, como reis, Agripa, César, Nero. Ele foi usado também para proclamar o evangelho entre os seus compatriotas judeus. Então Ananias é informado de que Saulo, que até então provocava sofrimento aos discípulos de Cristo, agora recebe a missão de sofrer pelo nome de Jesus, junto com os discípulos. O Senhor disse para Ananias: convém que ele entenda o que é sofrer pelo meu nome. Meus queridos, Saulo teve a sua missão mudada. Agora ele não tem mais a missão de perseguir os cristãos. Agora ele recebe a missão das mãos de Jesus, de ser um proclamador do evangelho, de levar o evangelho aos gentios, de levar o evangelho aos poderosos, de levar o evangelho aos seus compatriotas. Ele recebe a missão de sofrer pelo nome de Jesus. Os cristãos são pecadores regenerados, os quais antes da conversão viviam segundo o seu próprio projeto, tinham a sua própria missão. Os cristãos são pecadores que, ao serem regenerados, são transformados em servos de Deus, para cumprirem não mais a sua missão pessoal, mas a missão que é dada por Deus. E aqui, para a gente refletir um pouco, independente da ocupação que nós realizamos no mundo, nós somos os cristãos e devemos ter consciência de que tudo o que fazemos deve convergir para que a missão dada por Deus seja cumprida. Então, nesse sentido, o seu principal objetivo no seu serviço não é ganhar dinheiro. Sabia disso? Não sabia? Seu principal objetivo como cristão no mundo, no seu serviço, não é ganhar dinheiro, mas é testemunhar de Cristo ao seu patrão e aos seus colegas de trabalho. Essa é a sua missão. Seu principal objetivo na escola ou na faculdade não é ficar mais inteligente, não é se preparar para o mercado de trabalho, embora certamente esse é um dos objetivos, mas esse não é o principal objetivo da sua missão como cristão no mundo. Mas a sua missão na sua escola, na sua faculdade, é testemunhar de Cristo aos seus professores e a seus colegas. Seu principal objetivo no mundo não é ser bem-sucedido, mas é testemunhar de Cristo e estar pronto a pagar o preço necessário como testemunha fiel. Foi isso que Saulo recebeu como missão. Agora a missão dele não era mais fazer a sua vontade. A sua missão agora era ser testemunha de Cristo. Por onde ele fosse, por onde ele andasse, por onde ele passasse, ele agora recebe a missão de ser testemunha de Cristo. E se eu e você um dia já fomos encontrados por Cristo, essa passou a ser a nossa missão. Nós não habitamos no mundo, meus queridos irmãos, para satisfazer um plano pessoal nosso. Nós não habitamos nesse mundo para satisfazer uma missão pessoal nossa. Como cristãos, a partir do momento que nós tivemos um encontro com Cristo, nós fomos convocados para a missão de viver para a glória de Deus. Fomos convocados para a missão de proclamar e testemunhar do nome de Cristo. Assim como Saulo, que ali recebe uma nova missão na sua vida. Nós vimos até aqui 3 informações a respeito de Saulo, um perseguidor transformado em um servo de Cristo. Ele era um homem obcecado com a missão de perseguir os discípulos de Cristo. Ele foi um homem interrompido por Deus de continuar a sua missão. Ele foi um homem escolhido por Deus para a missão de gerar discípulos de Cristo.
E aí então nós vemos uma última informação que o texto nos traz a respeito de Saulo, este perseguidor transformado em um servo de Cristo. Saulo também é um homem redirecionado por Deus para a sua nova missão. Depois dos acontecimentos que o deixaram ali confuso, Deus começa a dar clareza ao seu coração e redirecioná-lo para uma nova missão. Com a visita de Ananias a Saulo na casa de Judas, então Saulo recebe de forma clara o redirecionamento de Deus para a sua nova missão. Aqui nós vemos que a visita de Ananias confirma para Saulo os propósitos de Deus para a sua nova vida. Vejam aí nos versículos 17 e 18. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão. Olha só, agora ele chama Saulo de irmão, reconhecendo que agora ele é um deles, reconhecendo que aquele homem que perseguia não é mais, agora ele é um irmão, ele é parte do grupo que serve a Cristo. Então Ananias diz: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. Então aqui nós ressaltamos algumas informações importantes. Primeiro, com a visita de Ananias, Saulo voltou a enxergar. A sua cegueira foi imposta por Jesus para frear aquele homem sanguinário, e agora Jesus lhe devolve a visão para que o novo homem avance em sua nova missão. O próprio Jesus freou aquele homem sanguinário, fazendo dele um homem cego. Mas agora o próprio Jesus lhe devolve a visão, para que, enxergando, ele avance nos caminhos à sua frente, os caminhos pelos quais ele deverá percorrer. A visão lhe é restaurada para que ele agora encare a sua nova missão. Diz o texto que Saulo ficou cheio do Espírito Santo, que é a evidência de sua conversão. Um homem que era dominado por sua própria vontade, agora é habitado e guiado por Deus. O Espírito Santo encheu o coração de Saulo. A presença do Espírito Santo representa ali o Deus que domina o coração, que dirige a sua vida. A presença do Espírito Santo o capacitaria para exercer a sua nova missão. Saulo receberia dons que lhe capacitariam para esta missão. Então, a presença do Espírito Santo ali representa a sua conversão e a sua capacitação. Ainda no texto diz que Saulo foi batizado, recebendo assim o sinal externo que marca todo cristão que passa a fazer parte da igreja visível. No final do versículo 18 diz que a seguir levantou-se e foi batizado. Como nós já vimos aqui em outros textos, desde o início da igreja cristã, a pessoa creu em Cristo, é batizada e então contada no grupo daqueles que creem em Cristo, na igreja visível. E foi isso que aconteceu com Saulo. Ele creu em Cristo e ali ele foi batizado. E o texto mostra que Saulo retoma a sua normalidade, agora como parte do grupo a quem ele perseguia. Veja o versículo 19. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Ele voltou à normalidade. Agora ele passa a comer novamente, passa a beber, passa a enxergar. E diz o texto que ele permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Agora então ele está rodeado por aqueles que ele queria matar. Ele está rodeado por aqueles que ele queria prender. Ele está rodeado por aqueles que ele odiava, mas que agora ele passa a amar e passa a ser companheiro deles na mesma missão. Saulo retorna à sua normalidade, agora como parte do grupo daqueles a quem ele perseguia.
De acordo com o próprio Saulo, ele permaneceu em Damasco e na Arábia por 3 anos antes de voltar para Jerusalém. O texto dá a ideia que ele ficou ali em Damasco por alguns dias, mas quando nós olhamos lá em Gálatas, capítulo 1, 17 e 18, o próprio Saulo diz que ele ficou na região de Damasco e na Arábia, que está ali fazendo divisa com a Síria. Em Gálatas 1, 17 diz assim: nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. Então Saulo ficou ali durante 3 anos. Certamente foi um tempo para que ele se ajustasse, para que ele entendesse, para que ele ali aprendesse ainda mais profundamente o que Deus queria da vida dele a partir de então. Meus queridos, todos nós, quando vivíamos nosso próprio projeto de vida, conforme nossa própria missão, provavelmente nos sentimos confusos quando fomos chamados por Deus. Muitas dúvidas sobre como seria essa nova caminhada certamente surgiram no nosso coração, mas Deus nos deu os meios para nos mostrar o seu redirecionamento. Deus nos deu a sua palavra para nos mostrar o caminho para o qual Ele nos chamou. Deus não nos deixa em dúvidas quanto aos seus propósitos. Se você já teve um encontro com Cristo, certamente você já entendeu que sua vida foi redirecionada para uma nova missão no mundo. Se você já teve um encontro com Cristo, como Saulo teve, você já entendeu que Deus redirecionou a sua vida. Então, sendo assim, vivamos como servos de Deus, cumprindo essa missão que, acima de tudo, visa a glória de Deus. Se você ainda tem vivido longe de Deus, é necessário que Deus venha ao seu encontro, transforme o seu coração e redirecione a sua missão. Redirecione o propósito do seu coração. E para nós concluirmos então, nós recapitulamos aqui o tema que nós meditamos nesta noite. Nós vimos aqui algumas informações a respeito de Saulo, um perseguidor transformado em um servo de Cristo. Nós vimos nesse texto 4 informações. Vamos relembrar. Primeiro, um homem obcecado com a missão de perseguir os discípulos de Cristo. Saulo, segunda informação, foi um homem interrompido por Deus de continuar a sua missão. A terceira informação, que Saulo foi um homem escolhido por Deus para a missão de gerar discípulos de Cristo. E a quarta informação, Saulo foi um homem redirecionado por Deus para a sua nova missão. Toda a ação de Deus em favor de Saulo foi unicamente por motivação da sua graça, da sua misericórdia, bem como tudo o que Deus fez por nós em Cristo Jesus, é pela sua misericórdia e pela sua graça. Saulo descreve sua conversão e o redirecionamento para a sua nova missão como tão somente resultado do amor gracioso de Deus, considerando seu total imerecimento. Se fôssemos olhar para a vida de Saulo, o que Saulo merecia? Ele merecia a graça de Deus sobre a sua vida? Certamente não. Assim como eu e você, nada nós merecemos de Deus. E tudo que Deus faz por nós é tão somente pela sua graça e pela sua misericórdia. O próprio Saulo dá testemunho disso, e aí então nós terminamos com esse texto, 1 Timóteo 1, 12 a 17, quando Paulo aqui fala do seu encontro com Cristo, então ele diz, ele reconhece, foi tão somente pela graça e pela misericórdia de Deus. Diz assim o texto: sou grato para com aquele que me fortaleceu,
Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo, perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Sejamos gratos a Deus por sua misericórdia e sejamos atuantes na missão que Ele nos deu como servos dele. Que Deus nos abençoe. Amém.